Imagine uma viajante solitária, uma estrutura complexa de metal, ouro e silício que chamaremos de batuta. Ela não possui tripulação, nem oxigênio, nem o calor de um corpo vivo. Ela é apenas uma consciência mecânica deslizando pelo silêncio absoluto, impulsionada não por foguetes químicos, mas pela pura inércia da curiosidade humana. A batuta viajou para além dos braços espirais da nossa galáxia, deixando para trás o conforto familiar da Via Láctea, navegando em direção ao hemisfério sul celeste, rumo à constelação sinuosa de Eridanos, o Rio Celestial. Durante eras, a paisagem à frente dela foi previsível. Um tapete de diamantes espalhados sobre veludo negro, a tapeçaria usual de aglomerados estelares, nebulosas brilhantes e galáxias distantes girando em sua valsa gravitacional. Mas, à medida que a sonda avança, algo perturbador começa a acontecer. As luzes começam a falhar. Não é um apagão repentino, mas uma rarefação gradual e aterrorizante. É como se a batuta estivesse deixando uma metrópole vibrante e entrando em um deserto noturno onde não há postes de luz, nem casas, nem vida. As galáxias tornam-se escassas. As estrelas, meras memórias distantes. Os sensores da sonda, projetados para captar o calor da criação, começam a registrar uma queda de temperatura que desafia a lógica cosmológica. Diante dela, a realidade parece ter sido escavada. Ela encontrou o abismo dentro do abismo. Para entender o terror sublime do que a batuta está vendo, precisamos recuar no tempo, não apenas alguns anos, mas até o momento em que o próprio tempo começou a contar seus primeiros segundos. Precisamos olhar para o fundo do céu, para a parede de fogo que se tornou gelo. Quando os astrônomos apontam seus telescópios para o espaço profundo, eles estão essencialmente realizando uma arqueologia da luz. Eles olham para o passado, e a luz mais antiga que podemos ver, a fronteira final da nossa visão, é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Imagine isso como o brilho residual do Big Bang, a fotografia do universo quando ele era apenas um recém-nascido de 380 mil anos. Antes desse momento, o cosmos era uma sopa quente e opaca de plasma, um nevoeiro denso onde a luz ficava presa, ricocheteando eternamente entre elétrons livres. Mas então, o universo se expandiu e esfriou o suficiente para que os átomos se formassem, e a luz finalmente se libertou, viajando livremente pelo espaço durante 13 bilhões e 800 milhões de anos, até atingir nossas lentes. Essa luz deveria ser uniforme. O princípio cosmológico, um dos pilares da nossa compreensão moderna, dita que o universo, em escalas suficientemente grandes, é homogêneo e isotrópico. Isso significa que não importa para onde olhemos, a textura da realidade deve ser a mesma. Como uma xícara de café onde o leite e o açúcar foram perfeitamente misturados, a temperatura desse brilho primordial deveria ser idêntica em todas as direções, variando apenas em frações minúsculas, as sementes quânticas das quais as galáxias cresceriam. E, na maior parte do céu, isso é verdade. O mapa dessa radiação é um pontilhismo de variações sutis de temperatura, flutuações minúsculas de quente e frio que explicam como a matéria se aglomerou. Mas então, os satélites WMAP e, mais tarde, o Planck, varreram os olhos digitais pela constelação de Eridanos e encontraram algo que não deveria existir. Lá, naquela região específica do céu do sul, há uma mancha. Uma vasta extensão que é significativamente mais fria do que qualquer outra coisa ao seu redor. Se o resto do universo é um mar morno com ondas suaves, essa região é um iceberg colossal, flutuando no meio do oceano. Os cientistas a chamaram, com uma simplicidade enganosa,
de A Mancha Fria. A nossa sonda imaginária, Batuta, agora flutua na orla deste fenômeno. Seus instrumentos gritam anomalias. A probabilidade estatística de uma flutuação tão grande e tão fria ocorrer por puro acaso em um universo gerado pela teoria padrão da inflação é assombrosamente baixa. É como jogar uma moeda 1 milhão de vezes e obter coroa em todas as tentativas. A matemática diz que é possível, mas o bom senso grita que a moeda está viciada ou que alguém está manipulando o jogo. O que a Batuta está encarando é um vazio de proporções titânicas. Estima-se que essa região tenha cerca de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. Para colocar isso em perspectiva, nossa galáxia, a Via Láctea, com seus 100 bilhões de estrelas, tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. Poderíamos alinhar 10 mil vias lácteas, lado a lado, e elas ainda se perderiam dentro dessa caverna cósmica. Mas por que é frio? A resposta reside na dança entre a luz e a gravidade, uma interação prevista por Einstein e conhecida como o efeito Sachs-Wolff integrado. Imagine um fóton, uma partícula de luz, viajando desde o início dos tempos. Quando ele entra em um aglomerado de galáxias, ele ganha energia, como um ciclista descendo uma ladeira, atraído pela gravidade daquela massa. Quando ele sai do aglomerado, ele precisa gastar energia para escapar da atração gravitacional, como o ciclista subindo a ladeira oposta. Em um universo estático, a energia ganha na descida seria exatamente igual à energia gasta na subida, e o fóton sairia ileso. Mas o nosso universo não é estático. Ele está se expandindo, e essa expansão está acelerando devido à energia escura. Então, quando o fóton desce o poço gravitacional de um aglomerado, ele ganha energia. Mas enquanto ele atravessa o aglomerado, o espaço se expande, o poço fica mais raso. Quando o fóton sai, a subida é menos íngreme do que a descida. Ele sai com um saldo positivo de energia. Ele fica mais quente. O oposto acontece quando a luz atravessa um vazio. O fóton entra em uma região com pouca matéria. É como subir uma colina gravitacional. Ele perde energia. Enquanto ele atravessa o vasto deserto, o universo se expande, esticando a colina, tornando a descida do outro lado mais longa e suave. Quando ele finalmente sai do vazio, ele não recupera toda a energia que gastou para entrar. Ele sai cansado, ele sai frio. A Batuta detecta esses fótons exaustos. Eles são as testemunhas de uma viagem através do nada. A mancha fria, na radiação cósmica de fundo, é, portanto, a sombra projetada por um supervazio, um lugar onde a densidade de galáxias é muito menor do que no resto do universo. É uma bolha de solidão em uma escala que a mente humana mal consegue processar. No entanto, a existência de um supervazio tão grande é, por si só, um problema. As nossas simulações de computador, que recriam a evolução do universo desde o Big Bang até hoje, raramente produzem vazios dessa magnitude. A estrutura padrão da teia cósmica, feita de filamentos de matéria escura e nós de galáxias, não deveria ter buracos desse tamanho. É como encontrar uma cratera de bomba em uma parede que deveria ser lisa. Sugere um evento violento ou uma falha fundamental na nossa compreensão de como o universo foi construído. Alguns físicos olham para os dados que a Batuta nos envia e veem não apenas um vazio, mas uma cicatriz. Eles sugerem que a mancha fria não pode ser explicada apenas pela física interna do nosso universo. Eles propõem uma ideia que soa como ficção científica, mas que emerge das equações da teoria das cordas e da inflação eterna. Imagine que o nosso universo é apenas uma bolha de sabão, flutuando em um mar de espuma cósmica, onde cada bolha
é um universo distinto. Normalmente, essas bolhas flutuam isoladas. Mas e se, no passado tumultuado e violento da inflação primordial, a nossa bolha colidiu com outra? Essa colisão teria liberado uma quantidade inimaginável de energia, mas também teria deixado uma marca, um hematoma, no tecido do espaço-tempo. A outra bolha teria empurrado a matéria do nosso universo para longe do ponto de impacto, criando uma região de baixa densidade, um supervazio, e deixando para trás uma impressão térmica circular e fria na radiação de fundo. Se essa hipótese for verdadeira, a Batuta não está apenas olhando para um espaço vazio. Ela está olhando para a primeira evidência tangível de que não estamos sozinhos na existência. Ela está olhando para a impressão digital de um universo vizinho, um beijo cósmico que deixou uma marca gelada na pele da nossa realidade. Contudo, antes de saltarmos para conclusões sobre multiversos e colisões interdimensionais, devemos permanecer céticos, ancorados na rigidez do método científico. A Batuta continua sua deriva silenciosa. A temperatura externa está próxima do zero absoluto, mas é a temperatura da radiação que nos preocupa. A anomalia térmica é real. O buraco no mapa existe, mas o mistério se aprofunda quando consideramos o que a ausência de matéria significa para o próprio tecido do espaço. Em um supervazio, a energia escura, essa força misteriosa que está rasgando o universo, não tem a gravidade da matéria para combatê-la. Ali, no reino do vazio, a energia escura reina suprema, esticando o espaço com uma voracidade desenfreada. É como se a Batuta estivesse navegando sobre uma fina camada de gelo prestes a se romper. A estrutura da realidade ali é tênue. E se o supervazio de Eridanos não for apenas um espaço vazio, mas um vislumbre do futuro distante de todo o cosmos? Um futuro onde a expansão venceu, onde as galáxias se afastaram tanto umas das outras que a luz de uma nunca mais alcançará a outra, onde cada observador estará condenado a uma solidão eterna, cercado por um horizonte frio e escuro. Nossa sonda imaginária serve como nosso proxy, nosso emissário para o desconhecido. Ela nos força a confrontar o fato de que o universo não é a máquina perfeita e simétrica que gostaríamos que fosse. Ele tem defeitos, tem cicatrizes, tem lugares onde as regras parecem se curvar. A mancha fria desafia a nossa arrogância de achar que já desvendamos o projeto do arquiteto cósmico. À medida que a Batuta mergulha mais fundo nessa escuridão, ela deixa para trás a luz das estrelas conhecidas. Ela se torna um ponto insignificante diante da vastidão do supervazio. E nós, observando os dados que ela envia de volta através do abismo, somos deixados com uma inquietação profunda. Se o universo é homogêneo, por que existe este buraco? Se as leis da física são universais, o que criou esta exceção monstruosa? A ciência é a arte de fazer perguntas perigosas. E a pergunta que a mancha fria nos obriga a fazer é talvez a mais perigosa de todas. Estamos olhando para um simples acaso estatístico, uma peculiaridade da poeira estelar, ou estamos olhando para a borda do nosso aquário, o ponto onde o vidro foi arranhado por algo que está do lado de fora? A escuridão de Eridanos não é apenas a ausência de luz. É a presença de uma pergunta que ainda não sabemos como responder. E enquanto a Batuta avança para o coração do frio, temos que nos perguntar se estamos preparados para o que ela pode encontrar do outro lado. O silêncio do vácuo nunca pareceu tão barulhento. Longe da interferência ruidosa da Terra, flutuando no silêncio gélido do segundo ponto de Lagrange, um observador solitário abria seus olhos dourados para o passado. Era o ano de 2004 e a humanidade
havia enviado o satélite WMAP como um emissário mecânico para capturar o retrato mais antigo da existência. A máquina girava lentamente, varrendo a escuridão, coletando fótons que viajaram por 13 bilhões de anos, remanescentes da primeira luz que escapou da névoa opaca do universo primordial. A expectativa nos corredores da NASA e nas universidades ao redor do globo era de uma confirmação serena, quase litúrgica. Os cosmólogos aguardavam a imagem de um oceano cósmico perfeitamente calmo, uma sopa morna e uniforme, onde a matéria e a energia estariam distribuídas com uma igualdade democrática, variando apenas o suficiente para permitir que as galáxias eventualmente se condensassem como gotas de orvalho em uma teia de aranha. Mas enquanto os dados fluíam através do vazio do espaço até os servidores em Maryland, convertendo voltagens frias em mapas de temperatura, a imagem que se formava trazia uma dissonância perturbadora. A tela não mostrava a uniformidade prevista pelas equações elegantes que havíamos aprendido a reverenciar. No hemisfério sul da esfera celeste, onde deveria haver apenas a vibração média do calor residual da criação, havia um abismo. Uma cicatriz azul profunda maculava a face do universo infantil, uma região vasta e inexplicavelmente gelada que se recusava a obedecer à simetria estatística. A primeira reação humana diante do impossível não é o espanto filosófico, mas a negação pragmática. Nas salas de controle repletas de monitores brilhantes e café frio, a euforia da descoberta foi imediatamente sufocada por um ceticismo técnico. Aquilo não poderia ser real. A mente científica, treinada para buscar padrões lógicos, rejeitou a anomalia como um artefato, um fantasma digital nascido de um sensor defeituoso ou de um erro no algoritmo de processamento. Os astrônomos tornaram-se cirurgiões de dados, dissecando cada bit de informação com uma precisão forense. Eles reviram a calibração dos instrumentos de micro-ondas, questionando se o próprio satélite havia sofrido alguma variação térmica não planejada. Quando o equipamento foi absolvido, a culpa recaiu sobre o ambiente. Talvez fosse a própria Via Láctea pregando uma peça cósmica, lançando sua poeira fria e gases difusos na frente da lente, como uma nuvem passando diante do Sol, obscurecendo a visão do cosmos profundo. Durante meses, as equipes trabalharam para limpar o mapa. Eles subtraíram meticulosamente o brilho da nossa galáxia, removeram as emissões de rádio conhecidas e corrigiram as distorções causadas pelo movimento do nosso sistema solar através do espaço. Eles esfregaram a lente digital do WMAP, esperando que, ao remover a sujeira do primeiro plano, a mancha desaparecesse como uma ilusão de ótica desfeita pela clareza. Mas a cicatriz persistiu. Ela olhava de volta para eles, desafiadora e indestrutível. Uma região abrangendo cerca de 10 graus no céu, 70 microkelvins mais fria do que a temperatura média do fundo cósmico. Pode parecer uma flutuação insignificante para a sensibilidade humana, comparável a sentir o frio de um floco de neve em um incêndio florestal. Mas na escala da termodinâmica cósmica, é a diferença entre uma brisa suave e um furacão devastador. Estatisticamente, aquilo era uma monstruosidade. A probabilidade de tal estrutura surgir, por mero acaso na roleta quântica do universo primitivo, era tão remota que beirava o impossível, uma violação direta do princípio de que o universo não deveria ter lugares especiais ou aberrações únicas em escalas tão vastas. A aceitação lenta dessa realidade trouxe consigo um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura do espaço. O modelo padrão,
aquela catedral majestosa da física, construída sobre décadas de equações de Einstein e observações de Hubble, de repente, parecia ter uma rachadura em sua fundação. Se o universo nasceu de uma expansão rápida e uniforme, inflando-se como um balão perfeito, não deveria haver lugar para tal assimetria. Aquela mancha fria não era apenas uma região de baixa temperatura. Era uma janela para um mistério que transcendia a matéria visível. Significava que, naquele ponto específico do céu, a luz do Big Bang havia perdido energia de uma maneira que a física convencional lutava para explicar. Era como se os fótons, ao cruzarem aquela região do espaço em sua longa jornada até nós, tivessem sido drenados de sua vitalidade, forçados a escalar uma montanha gravitacional invisível tão íngreme que chegaram ao outro lado, exaustos e frios. Os cientistas olhavam para os mapas coloridos, onde o vermelho e o amarelo representavam o calor familiar da criação, e seus olhos eram inevitavelmente atraídos para aquele círculo azul escuro. Não estávamos mais lidando com poeira galáctica ou erros de computador. Estávamos encarando uma estrutura colossal que desafiava nossa compreensão da arquitetura do cosmo. A cicatriz era real, impressa no tecido do tempo-espaço, e sua mera existência sussurrava que algo monumental, algo capaz de devorar a energia da própria luz, estava à espreita na escuridão entre as galáxias. O que poderia ter criado tal abismo? Seria uma falha na textura do universo, um eco de outro cosmos colidindo com o nosso? Ou uma concentração de vazio tão absoluta que desafiava a própria gravidade? A busca por uma resposta nos levaria para longe dos mapas bidimensionais e nos forçaria a mergulhar na profundidade tridimensional do desconhecido. Em 2005, no Instituto Max Planck de Astrofísica em Garching, na Alemanha, um supercomputador zumbia silenciosamente no escuro. Durante mais de um mês, a máquina executou trilhões de cálculos, simulando o comportamento de mais de 10 bilhões de partículas virtuais. Os cientistas, liderados por Volker Springel, não estavam apenas processando números. Eles estavam tentando replicar a gênese de tudo o que existe. Quando a simulação, conhecida como Millennium Run, finalmente terminou e projetou seus resultados na tela, a imagem que surgiu não foi a de um universo disperso e aleatório, como areia lançada ao vento. O que olhava de volta para eles, brilhando em filamentos de luz contra um abismo negro, assemelhava-se estranhamente à estrutura de um cérebro humano, ou às raízes de um carvalho antigo estendendo-se pela terra. Foi a primeira vez que a humanidade viu, com clareza aterrorizante, o esqueleto do cosmos. Para compreender a anomalia que detectamos, aquele vazio titânico que desafia nossa compreensão, devemos primeiro abandonar a ideia de que o espaço é um palco vazio pontilhado de estrelas. O universo não é um arquipélago de galáxias flutuando em um oceano calmo. Ele é uma estrutura. Ele é uma construção orgânica, pulsante e interconectada. Aquela imagem na tela do computador revelou a teia cósmica, a maior arquitetura da natureza, uma vasta rede de filamentos que se estende por bilhões de anos-luz, conectando aglomerados de galáxias como nós em uma rede neural de proporções divinas. E é nos interstícios dessa rede, nos espaços ocos entre os fios de luz, que o nosso mistério reside. Se pudéssemos sair do nosso corpo, flutuar para fora da Via Láctea, além do grupo local, e continuar subindo, até que galáxias inteiras fossem reduzidas a meros pontos de poeira luminosa, a textura do universo mudaria diante de nossos olhos. Deixaria de parecer um céu estrelado
e passaria a se assemelhar a algo muito mais mundano e frágil: uma espuma de sabão. Imagine uma criança soprando bolhas em um dia de verão. As bolhas se aglomeram, empurrando umas às outras, formando uma estrutura complexa de poliedros. As paredes dessas bolhas, onde o sabão é iridescente e espesso, são onde a matéria reside. É ali que a gravidade conseguiu vencer. As galáxias, as estrelas, os planetas e nós mesmos somos apenas a película brilhante e úmida dessa espuma cósmica. Somos a exceção luminosa. Mas o interior das bolhas, o volume de ar que lhes dá forma, representa a verdadeira natureza do espaço. Esses interiores são os vazios cósmicos. A arquitetura invisível que sustenta essa espuma não foi construída por mãos, mas esculpida por duas forças primordiais, travando uma guerra silenciosa desde o primeiro segundo do tempo. De um lado, temos a gravidade, o grande escultor. Do outro, a expansão acelerada, o sopro implacável da energia escura. Nos primórdios, muito antes de a primeira estrela acender sua fornalha nuclear, o universo era um mar de neblina, quase perfeitamente liso. Mas não era absolutamente perfeito. Havia flutuações quânticas minúsculas, grumos de densidade ligeiramente superior à média. A gravidade, com sua paciência infinita, começou a trabalhar nessas imperfeições. Como um oleiro puxando a argila, a gravidade atraiu a matéria das regiões menos densas para as regiões mais densas. Foi um processo de roubo cósmico. As regiões que tinham um pouco mais de matéria roubaram o pouco que existia nas regiões vizinhas. Ao longo de bilhões de anos, esse fluxo constante drenou vastas áreas do espaço, deixando-as estéreis, e concentrou a matéria em longos filamentos e paredes densas. A gravidade atuou como um dreno, sugando o material para os rios de matéria escura que formam a espinha dorsal da teia cósmica. O que ficou para trás foram as cavernas. Esses vazios não são falhas no tecido da realidade, nem erros de cálculo. Eles são o resultado inevitável da eficiência da gravidade. Quanto mais maciços se tornam os aglomerados de galáxias, mais vazios se tornam os espaços entre eles. É uma economia brutal. Para construir uma metrópole de luz, a gravidade precisa escavar uma pedreira de escuridão. No entanto, a gravidade não trabalha sozinha. Se fosse a única força em jogo, talvez o universo tivesse colapsado em grandes nós, isolados. Mas há o sopro. Imagine novamente a espuma de sabão. O que mantém a bolha inflada não é o líquido em sua superfície, mas a pressão do ar em seu interior. No cosmos, esse papel é desempenhado pela energia escura. Enquanto a gravidade tenta puxar tudo para perto, amarrando a matéria em nós, apertados, a energia escura surge do próprio vácuo, empurrando o espaço para fora, expandindo os vazios, soprando essas cavernas para que se tornem cada vez maiores e mais profundas. É aqui que a nossa compreensão daquele buraco enorme começa a tomar forma. Os vazios não são passivos. Eles são dinâmicos. Eles crescem, eles empurram, eles dominam. Na verdade, os vazios ocupam a maior parte do volume do universo observável. Nós, habitantes da matéria, vivemos em refúgios apertados, amontoados nas paredes finas, entre abismos insondáveis. Na década de 1970, muito antes das simulações de supercomputadores confirmarem essa estrutura, um físico soviético visionário, chamado Yakov Zeldovich, olhou para a matemática do universo primitivo e viu panquecas. Enquanto seus contemporâneos ocidentais debatiam se as galáxias se formavam isoladamente e depois se agrupavam, Zeldovich argumentou que a estrutura se formava de cima para baixo. Ele previu que a matéria
colapsaria primeiro em grandes folhas, ou panquecas, que depois se cruzariam para formar filamentos, deixando grandes vazios isolados entre elas. A teoria de Zeldovich foi recebida com ceticismo, mas a história provou que sua intuição estava correta. A matéria flui. Ela escorre das regiões de baixa densidade para as paredes, e das paredes para os filamentos, e dos filamentos para os nós, onde residem os grandes aglomerados de galáxias. É um sistema circulatório cósmico, onde o sangue flui para os órgãos vitais, deixando o resto do corpo pálido e frio. Para entender o que significa estar dentro de um desses vazios, devemos descer da visão divina da simulação e nos colocar na escala humana. Se a Terra estivesse localizada no centro de um vazio típico, e não na periferia movimentada de um superaglomerado, a história da astronomia seria radicalmente diferente. Imagine um céu noturno sem a faixa leitosa da Via Láctea, sem a vizinha Andrômeda, visível como uma mancha de luz. Se estivéssemos no coração do vazio de Bootes, uma das maiores cavernas conhecidas, a 300 milhões de anos-luz daqui, nossos telescópios apontariam para a escuridão e encontrariam nada. Talvez, com instrumentos muito sensíveis, víssemos uma ou duas galáxias solitárias, ilhas náufragas perdidas no Oceano Negro, mas a vasta tapeçaria do cosmos estaria oculta de nós. Houve quem dissesse que se a Via Láctea estivesse no centro do vazio de Bootes, não teríamos descoberto a existência de outras galáxias até a década de 1960. Teríamos acreditado por toda a nossa história que éramos a única ilha de matéria em um universo infinito de vácuo. A nossa solidão seria absoluta. Essas regiões são desertos, mas mesmo desertos têm vida. Dentro dos vazios, a densidade da matéria é talvez 1/10 da média cósmica. Há átomos lá, há partículas de matéria escura e há galáxias anãs ocasionais que nunca conseguiram se fundir com suas vizinhas maiores. Elas flutuam em um isolamento esplêndido, intocadas pelas interações violentas que moldam as galáxias nos filamentos densos. São fósseis vivos, preservados em um museu de nada. Mas o buraco que os cientistas encontraram, a anomalia que nos trouxe até aqui, é algo além de um simples vazio padrão. É como se, na espuma de sabão do universo, uma bolha tivesse se fundido com outras e outras, criando uma supercavidade que desafia a tensão superficial da realidade. A energia escura atua com mais força, onde há menos matéria para resistir a ela. Nos filamentos densos, a gravidade é forte o suficiente para manter as galáxias unidas contra a expansão. Mas no centro de um vazio, não há gravidade suficiente para lutar contra o sopro. A energia escura reina suprema ali. Ela empurra as fronteiras do vazio para fora, comprimindo as galáxias vizinhas contra os filamentos, tornando o vazio cada vez mais vazio, cada vez mais frio, cada vez mais vasto. O vazio age como uma lente negativa. Enquanto a gravidade de um aglomerado de galáxias pode curvar a luz como uma lupa, ampliando o que está atrás, um supervazio faz o oposto. A luz que atravessa essas vastas cavernas desoladas perde energia. Ela tem que subir a colina gravitacional para sair do vazio. Quando os fótons da radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga do universo, entram em um supervazio, eles ganham energia ao cair nele, mas perdem energia ao sair. Se o vazio cresce enquanto a luz o atravessa, devido à energia escura, a saída se torna mais íngreme do que a entrada. A luz sai cansada, avermelhada, fria. É essa frieza que os nossos satélites detectaram, uma marca de nascença gelada na face do universo.
Mas por que a arquitetura invisível permitiu tal aberração? As simulações, como a Millennium Run, mostram vazios, sim, mas elas seguem uma distribuição estatística. O universo deveria ser homogêneo em escalas muito grandes. Se você olhar para um pedaço grande o suficiente do cosmos, ele deveria se parecer com qualquer outro pedaço grande o suficiente. É o princípio cosmológico, a suposição fundamental de que não estamos em um lugar especial. No entanto, a existência de uma estrutura tão colossal, um buraco tão profundo na teia, sugere que algo pode estar errado com os nossos modelos, ou que a própria teia possui dinâmicas que ainda não compreendemos. Talvez a gravidade não tenha esculpido este lugar sozinha. Talvez este seja o local de uma ferida antiga, um eco de uma colisão em um tempo antes do tempo, ou a manifestação de uma física exótica que opera apenas na mais profunda desolação. Ao olharmos para a teia cósmica, vemos a beleza dos filamentos brilhantes, as cidades de estrelas onde a vida é possível. Mas é uma beleza enganosa. A verdadeira face do universo não é a luz. A luz é apenas a espuma efêmera. A verdadeira face é o abismo entre elas. Somos criaturas da orla, agarradas aos recifes de coral gravitacionais, olhando para o oceano profundo e escuro onde monstros podem habitar, ou onde, talvez, não habite absolutamente nada, além da expansão fria e indiferente. A arquitetura invisível nos diz que o vazio não é um defeito. Ele é a estrutura dominante. E à medida que a energia escura continua seu trabalho implacável, soprando essas bolhas cada vez maiores, a teia se esticará. Os filamentos ficarão mais finos. As cavernas se unirão. E o destino final dessa arquitetura pode ser a dissolução de toda a beleza que conhecemos. Mas antes de contemplarmos o fim, precisamos entender a origem dessa caverna específica. Como um escultor decide deixar um bloco de mármore intocado, enquanto talha furiosamente ao seu redor? O que protegeu este abismo da invasão da matéria? Para responder a isso, devemos mergulhar mais fundo na mecânica quântica do universo primordial, onde o som, e não a luz, ditava a forma de tudo o que viria a ser. Pois o silêncio desses vazios modernos é filho de um barulho ensurdecedor no início dos tempos. Imagine um mensageiro na Grécia Antiga, encarregado de levar um aviso vital de Atenas a Esparta. Ele corre não sobre terra firme, mas sobre um tapete que está sendo puxado violentamente na direção oposta. A cada passo, o chão se estica. A paisagem que ele conhecia se deforma. Quando ele finalmente chega aos portões da cidade de destino, ele não é mais o jovem vigoroso que partiu. Ele é um espectro envelhecido, exaurido, e a mensagem que carrega em seus lábios tornou-se um sussurro fraco e gélido. Esta é a tragédia da luz, que viaja através do supervazio de Eridanos. Para compreendermos a verdadeira natureza desta anomalia, devemos abandonar a intuição humana de que o vazio é um espaço passivo. Na escala cósmica, o nada não é neutro. O nada é uma paisagem traiçoeira, uma montanha invisível que a luz é obrigada a escalar. E no caso da mancha fria, essa montanha possui proporções que desafiam a sanidade. Estamos falando de uma região na constelação de Eridanos, o rio celestial, onde a matéria decidiu, por algum capricho das condições iniciais ou intervenção estatística, simplesmente não existir. Não se trata apenas de um quarto escuro. É um deserto de realidade com quase 2 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se reduzíssemos a Terra ao tamanho de um grão de areia, este vazio seria maior do que todo o Oceano Pacífico, uma vastidão de água negra onde não há ilhas,
nem navios, nem peixes. Apenas a correnteza silenciosa do espaço-tempo. A luz que capturamos hoje em nossos radiotelescópios, aquela que pinta o mapa da radiação cósmica de fundo, iniciou sua jornada há mais de 13 bilhões de anos. Ela partiu de uma época em que o universo era uma sopa incandescente e uniforme. Durante eras, esses fótons viajaram através da teia cósmica, zigue-zagueando entre aglomerados de galáxias, contornando a gravidade de estrelas e nebulosas. Mas, em determinado momento de sua odisseia, eles encontraram a borda do abismo de Eridanos. Aqui, a física assume um tom narrativo quase cruel. Para entender o sofrimento desses fótons, precisamos visualizar a gravidade não como uma força que puxa, mas como a topografia de um terreno. Onde há muita matéria, como aglomerados de galáxias, o tecido do espaço afunda, criando vales profundos. Onde há vazio, o tecido se eleva, criando colinas ou planaltos. A luz, embora não tenha massa, é escrava da geometria do espaço. Quando um fóton passa perto de uma galáxia, ele cai no vale, ganha velocidade e energia, torna-se mais azul, e ao sair do outro lado, precisa gastar essa energia para escalar a parede do vale e voltar ao nível normal. Em um universo estático, a energia ganha na descida é exatamente igual à energia perdida na subida. O saldo é zero. O fóton continua sua viagem inalterado. Mas o supervazio de Eridanos é uma besta diferente. Ele é uma colina gigantesca, um platô de potencial gravitacional elevado cercado por vales de matéria. Quando os fótons primordiais atingiram a borda deste supervazio, eles tiveram que começar a escalar. Imagine um ciclista no sopé de uma montanha colossal. Ele pedala com força, trocando sua energia cinética por energia potencial. Ele sobe, sobe e sobe, deixando para trás a atração gravitacional da matéria densa que circunda o vazio. Esse esforço custa caro. A luz perde energia. Seu comprimento de onda estica. Ela fica cansada, desviando-se para o vermelho. O ciclista, contudo, tem uma esperança. Ele sabe que, após atravessar o topo plano da montanha, haverá uma descida. Na borda oposta do vazio, a gravidade dos aglomerados de galáxias distantes o puxará novamente para baixo, devolvendo-lhe a velocidade e a energia que ele gastou na subida. É a lei da conservação, uma promessa de equilíbrio escrita nas equações fundamentais da natureza. Mas o universo quebrou sua promessa. Enquanto a luz levava centenas de milhões de anos para atravessar o vasto deserto de Eridanos, algo sinistro estava acontecendo nos bastidores da realidade. A energia escura, essa força fantasma que impulsiona a expansão do cosmos, estava trabalhando. Ela não apenas afastava as galáxias umas das outras, ela esticava o próprio vazio. Ela inflava o espaço. Aqui reside o coração do fenômeno conhecido como efeito Sachs-Wolf integrado. Enquanto nosso ciclista metafórico pedalava penosamente pelo platô do supervazio, a montanha estava sendo esticada e achatada sob suas rodas. A expansão acelerada do universo alterou a topografia gravitacional em tempo real. O vazio cresceu e a densidade relativa da matéria ao redor se diluiu. Quando o fóton finalmente chegou à borda oposta, pronto para a descida triunfante, que restauraria sua energia, ele encontrou uma encosta muito mais suave do que aquela que havia escalado. O vale profundo que deveria estar lá para recebê-lo havia se tornado uma depressão rasa. A gravidade que deveria puxá-lo e revigorá-lo estava mais fraca, diluída pela expansão implacável do espaço-tempo. O resultado é um roubo cósmico. O fóton gastou uma quantidade imensa de energia para entrar no vazio.
mas recebeu apenas uma fração dessa energia de volta ao sair. A diferença não desapareceu. Ela foi consumida pela expansão do universo. O fóton emerge do supervazio de Eridanos, permanentemente enfraquecido, com um comprimento de onda mais longo, mais frio do que deveria ser. Ele chega aos nossos detectores na Terra como um viajante que foi roubado na estrada. Quando os astrônomos apontam seus instrumentos para essa região do céu, eles esperam ver a temperatura média de 2,73 Kelvin, o calor residual do Big Bang. Em vez disso, eles encontram esse ponto frio, essa cicatriz térmica. Não é apenas uma flutuação estatística, é a assinatura de uma exaustão física. É a prova de que a luz teve que atravessar um deserto tão vasto e em tão rápida expansão que a própria energia foi drenada de sua essência. Este fenômeno nos oferece uma janela vertiginosa para a dinâmica oculta do cosmos. O supervazio de Eridanos atua como uma lente de aumento para a ação da energia escura. Em escalas menores, a gravidade da matéria local consegue vencer a repulsão da energia escura, mantendo galáxias e aglomerados unidos. Mas em uma escala de 2 bilhões de anos-luz, a matéria é tão escassa que a energia escura reina soberana. Ela domina a evolução do potencial gravitacional. O que vemos na mancha fria é, portanto, um registro fóssil da batalha entre a gravidade e a expansão. A gravidade tentou construir um poço, uma estrutura estável, mas a expansão desfez o trabalho enquanto ele ainda estava acontecendo. A luz foi pega no fogo cruzado, uma vítima colateral de uma guerra titânica entre as forças que moldam a arquitetura do universo. E há uma implicação ainda mais profunda, uma que toca as fronteiras da nossa compreensão sobre a estrutura da realidade. Se o supervazio de Eridanos é realmente tão vazio quanto parece, ele desafia nossos modelos de formação de estruturas. As simulações computacionais que rodam em nossos supercomputadores, baseadas no modelo padrão de cosmologia, têm dificuldade em criar um vazio dessa magnitude em tão pouco tempo cósmico. É como encontrar um buraco perfeitamente circular e gigantesco no meio de uma cidade movimentada, sem nenhum sinal de escavação ou explosão. Isso sugere que talvez o vazio não tenha crescido apenas pela ausência de matéria, mas que ele possa ser uma característica primordial, uma bolha original que se expandiu muito mais rápido do que o resto do universo. Alguns teóricos ousam até sussurrar sobre texturas topológicas, defeitos no cristal do espaço-tempo formados nos primeiros segundos após o Big Bang, que agora se manifestam como essas vastas regiões de nada. Mas, voltando à luz exausta que chega aos nossos olhos, devemos considerar o que sua jornada nos diz sobre o futuro. O efeito Sachs-Wolfe integrado é um prenúncio. Hoje, ele é uma anomalia detectável apenas nos maiores vazios. Mas à medida que o universo envelhece e a energia escura continua a acelerar a expansão, esses vazios crescerão. Eles se fundirão. As ilhas de matéria ficarão cada vez mais isoladas, separadas por oceanos intransponíveis de espaço em expansão. No futuro distante, todo o universo se comportará como o supervazio de Eridanos. A luz que tentar viajar de um aglomerado de galáxias para outro perderá tanta energia no caminho que poderá se tornar indetectável, esticada até o infinito, transformando o cosmos em um lugar de escuridão absoluta e silêncio eterno. O ciclista não apenas chegará exausto, ele eventualmente deixará de chegar. A estrada se tornará longa demais, a montanha alta demais, e a descida deixará de existir. Olhar para a mancha fria é olhar para o fantasma do fim dos tempos.
É ver a máquina térmica do universo perdendo eficiência, um fóton de cada vez. É a entropia disfarçada de astronomia. No entanto, a existência desse vazio titânico resolve o mistério da mancha fria de uma maneira que, embora inquietante, é fisicamente consistente. Não precisamos invocar colisões com universos paralelos ou falhas na teoria da relatividade para explicar a temperatura gélida dessa região. Precisamos apenas aceitar que o universo é mais esburacado, mais vasto e mais dominado pelo vácuo do que nossa mente confortável gostaria de admitir. A luz que atravessou Eridanos nos conta uma história de sobrevivência. Ela foi drenada, esticada e enfraquecida, mas chegou até nós. Ela carrega a marca do vazio em sua frequência. E ao decodificarmos essa mensagem, percebemos que o buraco no universo não é apenas uma ausência de coisas. É uma presença ativa. É um ator no palco cósmico, empurrando a luz, distorcendo o tempo e nos lembrando de que, na grande escala das coisas, a matéria, as estrelas, os planetas, nós, é a exceção. Uma poeira brilhante flutuando em um oceano de escuridão em expansão. Se a luz perde energia ao tentar escapar desse poço que se alarga, o que isso significa para a informação que ela carrega? Estaremos vendo o universo como ele é, ou estaremos vendo uma imagem distorcida, filtrada através das lentes de um vazio que devora a energia da realidade? Imagine um arquiteto que recebe a tarefa de erguer uma catedral gótica, pedra por pedra, mas lhe é concedido apenas o tempo de uma única batida de coração para completar a obra. As leis da construção ditam que o cimento precisa secar, que os arcos precisam de suporte e que a gravidade não pode ser apressada. Se você olhasse para o horizonte e visse a catedral perfeitamente formada em um instante, saberia instintivamente que as regras que governam a alvenaria e o tempo foram violadas, ou que uma mão externa, invisível aos registros da construção, interveio no processo. Este é o dilema exato que assombra os cosmólogos quando contemplam a vastidão do Eridanos. O modelo padrão da cosmologia, aquela grande estrutura intelectual que construímos cuidadosamente ao longo do último século, funciona como um relógio suíço. Ele nos diz com precisão quase arrogante o quão rápido a matéria pode se agrupar e quão rápido o espaço pode se esvaziar sob a influência implacável da gravidade. Temos um orçamento de tempo muito estrito, 13,8 bilhões de anos. Parece uma eternidade para a mente humana, mas para a escultura de estruturas na escala de bilhões de anos-luz, é um prazo apertado. De acordo com as simulações mais avançadas, onde recriamos o nascimento e a evolução do cosmos milhares de vezes em supercomputadores, a gravidade simplesmente não é rápida o suficiente para limpar uma região de 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. Mover galáxias para fora de um vazio desse tamanho é como tentar esvaziar um oceano com uma colher de chá. O tempo decorrido desde o momento da criação até o presente não permite tal feito. A matemática sugere que a probabilidade de um vazio desta magnitude se formar por flutuações aleatórias no plasma primordial é tão infinitesimal que beira o impossível. É um evento que não deveria ter ocorrido na história do nosso universo. E, no entanto, o buraco está lá. Uma ausência monumental olhando para nós. Quando o impossível se manifesta na realidade, a ciência deve admitir que suas ferramentas atuais são inadequadas. Se as equações que descrevem o nosso universo não conseguem explicar a cicatriz em seu flanco, talvez a causa não resida dentro do nosso universo, mas fora dele. Estamos nos aventurando agora
além das fronteiras da cosmologia observacional, entrando no reino vertiginoso da física especulativa, onde a própria definição de realidade começa a se fragmentar. Para entender o que poderia criar tal anomalia, devemos abandonar a ideia de que o nosso universo é uma ilha solitária de existência. Devemos considerar a possibilidade aterrorizante e sublime de que somos apenas uma bolha flutuando em um oceano de espuma cósmica infinita. Imagine uma panela de água fervente. No fundo, bolhas de vapor se formam, crescem e sobem. Cada bolha é um universo isolado, com suas próprias leis físicas, contendo seu próprio espaço e tempo, hermeticamente fechado em sua própria membrana dimensional. Esta é a visão trazida pela teoria da inflação eterna e pela teoria das cordas. O espaço entre essas bolhas não é um vácuo comum, mas um substrato de alta energia, um campo quântico fervilhante onde universos nascem continuamente como gotas de chuva em um lago durante uma tempestade. Neste cenário de multiverso, o nosso cosmos não é especial. É apenas mais uma nucleação em um processo sem fim. E assim como bolhas de sabão em uma pia cheia podem colidir umas com as outras, universos bolha também podem se encontrar. É aqui que a física teórica Laura Mersini Houghton entra em cena, trazendo uma lanterna para iluminar a escuridão deste mistério. Enquanto a maioria dos astrônomos tentava forçar o supervazio a caber dentro das regras convencionais, Mersini Houghton ousou olhar para a anomalia não como uma falha aleatória, mas como uma assinatura de um evento cataclísmico. Ela propôs que a mancha fria e o vazio associado a ela não são meramente um espaço onde a matéria esqueceu de se aglomerar. Eles são um hematoma. Imagine dois universos bolha, expandindo-se violentamente no multiverso primordial. Eles estão próximos, crescendo a velocidades incompreensíveis, impulsionados pela energia do vácuo. Inevitavelmente, suas peles, as fronteiras do espaço-tempo que definem seus limites, se tocam. Não é uma fusão suave, é uma colisão de titãs cósmicos. A energia liberada nesse beijo violento reverbera através da estrutura de ambos os universos. Quando essas membranas colidem, elas trocam energia e matéria antes de ricochetearem ou se afastarem. Para um observador dentro de um desses universos, o evento deixaria uma marca indelével, uma impressão digital do vizinho intruso. Mersini Houghton calculou que tal colisão afastaria a matéria da região do impacto e deixaria uma área com temperatura ligeiramente mais baixa e densidade reduzida. O resultado seria uma mancha circular no céu, um vasto deserto cósmico, onde a luz e a matéria foram expulsas pela força bruta de outro cosmos colidindo com o nosso. Esta teoria transforma o supervásio de um erro estatístico embaraçoso em uma das descobertas mais profundas da história humana. Se a mancha fria é de fato o local de uma colisão cósmica, então não estamos apenas olhando para um espaço vazio. Estamos olhando para a primeira evidência empírica de que não estamos sozinhos na existência. Estamos tocando a pele de outro universo. A elegância desta hipótese reside em como ela resolve o problema do tempo. A gravidade não precisou mover as galáxias para fora do vazio ao longo de bilhões de anos. A região não se esvaziou lentamente. Ela nasceu marcada. O vazio foi impresso na tapeçaria do universo nos seus primeiros momentos, muito antes de as primeiras estrelas ascenderem. A estrutura colossal já estava lá, codificada nas condições iniciais. Uma ferida de nascença resultante da nossa vizinhança caótica no multiverso. Visualizar isso exige que a mente humana transcenda a geometria tridimensional.
Pense no nosso universo inteiro como a superfície de um balão gigante. A colisão com outro balão achataria uma parte dessa superfície, esticando o tecido do espaço-tempo e dissipando a energia térmica naquela região específica. À medida que o nosso universo se expandiu ao longo de eras, essa marca de achatamento expandiu-se com ele, tornando-se a vasta região fria e vazia que nossos satélites detectam hoje na constelação de Eridanos. As implicações filosóficas desta ideia são tão vastas quanto o próprio vazio. Durante séculos, a ciência tem sistematicamente removido a humanidade do centro das coisas. Copérnico nos tirou do centro do sistema solar. Hubble nos mostrou que o nosso Sol é apenas um entre bilhões em uma galáxia que é apenas uma entre bilhões. Agora, a teoria do multiverso ameaça rebaixar o nosso próprio universo de a totalidade da existência para apenas um átomo em um corpo infinito. Mas há uma beleza terrível nessa insignificância. Significa que a realidade é muito mais rica e complexa do que nossas equações lineares poderiam prever. Significa que as leis da física que consideramos absolutas podem ser apenas estatutos locais, válidos apenas dentro da nossa bolha, enquanto lá fora, além da cicatriz fria de Eridanos, outras físicas, outras constantes e outras formas de matéria dançam em universos cujas naturezas nem sequer podemos sonhar. No entanto, a ciência não se satisfaz apenas com a beleza das ideias. Ela exige provas. A hipótese da colisão de bolhas faz previsões específicas. Se fomos atingidos por outro universo, a mancha fria não deveria ser a única anomalia. Deveria haver um padrão específico na polarização da luz antiga que permeia o cosmos, uma assinatura sutil, deixada pelas ondas gravitacionais geradas no impacto. Os telescópios e detectores modernos estão agora vasculhando o céu em busca desses sussurros finais, tentando distinguir entre o silêncio do acaso e o eco de um acidente interuniversal. Estamos diante de um precipício intelectual. De um lado, temos o conforto do modelo padrão, que luta para explicar este buraco impossível. Do outro, temos o abismo vertiginoso do multiverso, que explica o buraco perfeitamente, mas ao custo de tudo o que pensávamos saber sobre a singularidade da nossa existência. O supervazio de Eridanos deixa de ser apenas uma curiosidade astronômica para se tornar um portal. Ele é como uma janela em uma sala escura que, de repente, se abre para revelar que a casa é muito maior do que os habitantes imaginavam. Talvez estejamos vendo, através dessa falha na distribuição das galáxias, a sombra de algo colossal passando pelo lado de fora da nossa realidade. Se Laura Mersini Houghton estiver correta, a maior estrutura observável no nosso universo não é feita de matéria, mas de história. É um monumento à violência da criação, um lembrete de que o nosso Big Bang pode não ter sido o começo de tudo, mas apenas um som em uma sinfonia muito mais vasta e barulhenta. Enquanto os teóricos debatem e os dados são processados, o vazio permanece lá, frio e silencioso. Ele desafia nossa compreensão de tempo e causalidade. Ele nos força a perguntar se as fronteiras do nosso mapa cósmico são realmente o fim do território ou apenas o começo de um oceano muito mais profundo e estranho. E se fomos tocados uma vez por outro universo, o que impede que sejamos tocados novamente? A cicatriz no céu nos diz que a pele do nosso universo é permeável, vulnerável e, acima de tudo, parte de um organismo maior. Mas se aceitarmos que este buraco é a impressão digital de um vizinho cósmico, somos forçados a enfrentar a próxima pergunta inevitável, uma que faz tremer
até os mais estoicos físicos. O que acontece com a estrutura da realidade quando mundos colidem, e o que existe no espaço entre eles, naquele não lugar onde a física do nosso universo se dissolve no nada absoluto. Imagine um astrônomo solitário, nascido em um planeta que orbita uma anã vermelha, moribunda, daqui a 100 bilhões de anos. Ele ajusta seu telescópio, um instrumento de precisão inimaginável para nós, e aponta para a escuridão acima. Ele espera ver o que vemos, um tapete de galáxias, espirais majestosas e aglomerados vibrantes que contam a história de uma origem violenta e quente. Mas ele não vê nada. Para este observador do futuro distante, o universo é uma ilha, estática e solitária, cercada por um oceano de nada absoluto. Os livros de história de sua civilização não falam de um Big Bang, nem de uma expansão cósmica, pois todas as evidências fugiram para além do horizonte, apagadas para sempre. Esta visão aterrorizante de solidão não é apenas uma ficção melancólica, mas o destino matemático escrito nas equações que regem o cosmos. Quando olhamos hoje para o grande vazio de Eridanos, para aquela vasta extensão de frio e silêncio que desafia nossa compreensão, não estamos apenas olhando para uma anomalia estatística ou um acidente na arquitetura cósmica. Estamos olhando para um espelho do tempo. O vazio é um profeta. Ele é o fantasma do Natal futuro de todo o universo, uma prévia local do destino gelado que aguarda cada átomo, cada estrela e cada pensamento que já existiu. A chave para compreender este apocalipse lento reside na natureza insidiosa daquele motor invisível que já discutimos, a força que domina o vazio. Enquanto a gravidade tenta, como um amante desesperado, manter as coisas unidas, puxando matéria contra matéria em um abraço caloroso, a expansão acelerada atua como um solvente universal. Imagine o tecido do espaço-tempo não como uma folha estática, mas como a superfície de um rio que flui cada vez mais rápido em direção a uma cachoeira infinita. As galáxias distantes são barcos neste rio. Elas não estão se movendo através da água. É a própria água entre nós, e elas que está sendo criada a uma taxa exponencial. Hoje, a luz dessas galáxias ainda luta contra a correnteza, nadando furiosamente para alcançar nossas lentes, trazendo consigo imagens de tempos antigos. Mas chegará um momento em que a correnteza do espaço se tornará forte demais. A velocidade com que o espaço se expande entre nós e os aglomerados vizinhos ultrapassará a velocidade da própria luz. É um horizonte de eventos cósmico, não de um buraco negro, mas de uma barreira de causalidade que se fecha sobre nós. Quando isso acontecer, a luz emitida por essas civilizações distantes tentará nos alcançar, mas o espaço à sua frente se alongará mais rápido do que os fótons conseguem viajar. É como um corredor que corre em uma esteira que acelera infinitamente. Por mais rápido que ele corra, o destino se afasta. A última imagem de uma galáxia distante ficará congelada no tempo, avermelhando-se gradualmente à medida que seus comprimentos de onda são esticados pela expansão implacável, transformando a luz visível em infravermelho, depois em ondas de rádio, até que o sinal se torne tão tênue e tão longo que se dissolverá no ruído de fundo do universo, desaparecendo para sempre no silêncio. O supervazio de Eridanos, com seu diâmetro de quase 2 bilhões de anos-luz, é o primeiro território conquistado por este regime de isolamento. Lá dentro, a densidade da matéria caiu tanto que a gravidade perdeu a guerra há muito tempo. É um reino onde a energia escura reina suprema, intocada e absoluta,
Se fôssemos teletransportados para o centro desse vazio hoje, sem a ajuda de telescópios superpotentes, veríamos apenas uma escuridão abissal. As poucas galáxias presentes lá são náufragos solitários, separadas por distâncias tão vastas que a luz de uma pode nunca alcançar a outra. E assim, o universo inteiro começará a imitar Eridanos. À medida que a aceleração continua, as estruturas que hoje definem a nossa realidade, a teia cósmica com seus filamentos brilhantes e nós densos começarão a se desfazer. Primeiro, os superaglomerados serão desmembrados. A gravidade, enfraquecida pela distância crescente, soltará sua mão. As galáxias que não estão gravitacionalmente ligadas em grupos locais muito apertados se soltarão das amarras e serão arrastadas pela maré escura. O céu noturno da Terra, ou do que restar dela, mudará drasticamente. A Via Láctea e sua vizinha Andrômeda já terão se fundido em uma única galáxia elíptica gigante, a Lactômeda, um farol solitário em um mar em expansão. Mas além das estrelas desta nova supergaláxia, o resto do universo começará a se apagar, uma a uma, como velas sendo sopradas em uma catedral vasta e escura. Este processo culmina em um cenário conhecido como a morte térmica, ou o grande congelamento. Mas a estrada até lá é pavimentada por um isolamento existencial profundo. A temperatura do cosmos cairá assintoticamente em direção ao zero absoluto. A entropia, a medida da desordem e da energia inutilizável, atingirá seu máximo. O universo se tornará um lugar de uniformidade perfeita e terrível, onde nada acontece, onde nenhuma energia flui, onde o tempo perde o seu sentido, porque não há eventos para marcá-lo. Neste futuro distante, o vazio de Eridanos deixará de ser distinguível do resto do cosmos, porque o cosmos inteiro terá se tornado um único, infinito e monótono vazio de Eridanos. A mancha fria que hoje nos intriga não será mais uma mancha, ela será a temperatura de fundo de toda a criação. A radiação cósmica de fundo, esse eco do Big Bang, que nos permitiu decifrar a origem de tudo, terá sido esticada até comprimentos de onda maiores que o tamanho do horizonte visível, tornando-se indetectável. É aqui que a tragédia filosófica se torna palpável. Nós vivemos em uma era privilegiada, uma janela de tempo dourada na história do universo. Estamos posicionados precisamente no momento em que a expansão revelou a estrutura do cosmos, mas ainda não a destruiu. Podemos ver o passado e prever o futuro. Os astrônomos daquele futuro distante, isolados em sua ilha galáctica cercada por trilhões de anos-luz, de vácuo idêntico ao de Eridanos, olharão para seus dados e concluirão, corretamente, com base no que vem, que o universo é estático, eterno, ilimitado, apenas a sua própria vizinhança estelar. Eles construirão modelos físicos perfeitos que explicam seu mundo, mas estarão fundamentalmente errados sobre a natureza da realidade, pois as evidências da verdade, a luz das outras galáxias e o brilho do Big Bang terão fugido para além da borda do mundo. A verdade sobre a origem do universo será perdida para sempre, não por falta de inteligência, mas porque o próprio universo apagou suas pegadas. Mas a física teórica nos permite vislumbrar cenários ainda mais extremos do que o simples isolamento. Se a densidade da energia escura não for constante, mas aumentar com o tempo, um cenário conhecido como energia fantasma, então o vazio de Eridanos não é apenas um modelo de isolamento, mas um prenúncio de desintegração total. Neste cenário de Big Rip, ou grande ruptura, a força repulsiva do vazio se tornaria tão intensa que superaria a gravidade, não apenas entre galáxias, mas dentro delas. Imagine a Via Láctea
sendo despedaçada, suas estrelas espalhadas na escuridão. Então, a força invadiria os sistemas solares, arrancando planetas de suas órbitas. Nos momentos finais, a própria estrutura da matéria seria assaltada. A força expansiva superaria as forças eletromagnéticas e nucleares. Átomos seriam rasgados, elétrons arrancados de seus núcleos, e no último instante, o próprio tecido do espaço-tempo seria dilacerado, encerrando a história da física como a conhecemos. Contudo, mesmo no cenário mais conservador da morte térmica, o vazio de Eridanos permanece como um monumento ao nada. Ele nos lembra que a estrutura, a vida e a complexidade são exceções frágeis e temporárias em um universo que tende inexoravelmente ao equilíbrio frio e vazio. A matéria bariônica, a substância de que somos feitos, é apenas uma impureza passageira em um oceano de energia escura e vácuo quântico. Ao contemplarmos esse abismo hoje, sentimos uma vertigem cósmica. O buraco no universo não é um erro, é o estado natural das coisas reafirmando-se. É o silêncio, esperando pacientemente que a Sinfonia das Estrelas termine sua apresentação. As galáxias são fogos de artifício breves em uma noite eterna, e o vazio de Eridanos é a noite começando a reivindicar seu território. No entanto, há uma beleza austera nesta desolação. Se o destino final é o esquecimento e o frio, isso confere um valor infinito ao agora. A raridade da nossa existência, a improbabilidade de estarmos aqui, conscientes, olhando para o vazio e compreendendo a sua natureza, torna este momento presente a coisa mais preciosa em toda a extensão do tempo e do espaço. Somos a maneira do universo conhecer a si mesmo antes que as luzes se apaguem e a cortina caia sobre o palco da realidade. Mas será que o vazio é realmente o fim? Ou a física quântica, em sua loucura probabilística, guarda um último segredo nas flutuações do vácuo, capaz de reiniciar o relógio quando nada mais restar? Imagine um cartógrafo debruçado sobre pergaminhos de couro em uma abadia medieval iluminada apenas por velas de sebo. A pena arranha a superfície áspera, desenhando contornos de costas conhecidas e portos seguros, mas, à medida que a mão se move para o oeste, em direção ao vasto oceano inexplorado, a precisão geográfica cede lugar à imaginação e ao medo. Ali, onde o conhecimento humano terminava, eles não deixavam o papel em branco. Eles escreviam Hic sunt dracones. Aqui habitam dragões. Era uma admissão de ignorância disfarçada de lenda, um reconhecimento de que nas bordas da nossa compreensão, a realidade se dissolve em monstros e mistérios. Séculos depois, trocamos as velas de sebo pelos detectores supercondutores do satélite Planck e os pergaminhos de couro pelos mapas digitais da radiação cósmica de fundo. Mapeamos as costas do tempo e as ilhas de galáxias com uma arrogância que sugeria que não havia mais dragões a serem encontrados, apenas equações a serem refinadas. Acreditávamos que o universo, em sua escala mais grandiosa, era uma tapeçaria uniforme, um tecido tecido com a mesma linha e o mesmo padrão em todas as direções. Mas então, olhamos para a constelação de Eridanos e a realidade nos devolveu um olhar vazio. Ali reside o paradoxo supremo que encerra a nossa jornada. Passamos milênios construindo telescópios cada vez maiores para encontrar luz. Buscamos quasares flamejantes, berçários estelares neonatais e a dança violenta de estrelas de nêutrons. Nossa definição de existência sempre esteve atrelada à presença. Existir é ser matéria, é ser energia, é brilhar contra o pano de fundo da noite. No entanto, a estrutura mais titânica já identificada pela humanidade
o colosso que desafia nossa cosmologia, não é feita de fogo ou de massa. É um monumento à ausência. O supervazio de Eridanos não é apenas um espaço onde faltam galáxias. Se fosse apenas isso, seria uma curiosidade estatística, um deserto árido em um planeta fértil. Mas este vazio é algo mais profundo e inquietante. É como se alguém tivesse cortado um pedaço do tecido da realidade e deixado um buraco frio, onde as leis da probabilidade não se aplicam. É uma catedral de sombras, com 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, um abismo tão vasto que a luz, a mensageira mais rápida do cosmos, envelhece e se cansa apenas ao tentar atravessá-lo. Ao contemplarmos essa vastidão estéril, somos forçados a confrontar a fragilidade do nosso princípio copernicano. Gostamos de acreditar que não ocupamos um lugar especial no universo, que a nossa vizinhança é uma amostra representativa do todo. Assumimos que as leis físicas que governam a queda de uma maçã ou a fusão no núcleo do Sol são as mesmas em qualquer canto do cosmos. Mas a mancha fria sussurra uma possibilidade aterrorizante. E se a nossa região do espaço, cheia de aglomerados de galáxias e filamentos luminosos, for a exceção? E se a verdadeira face do universo não for a luz das estrelas, mas o silêncio absoluto desse vazio primordial? Imagine um mergulhador que desce às profundezas do oceano, esperando encontrar recifes de coral vibrantes e cardumes de peixes, apenas para se deparar com uma fossa abissal sem fim, onde a água é gelada e a vida é impossível. O vazio de Eridanos é essa fossa na escala do universo observável. Ele nos lembra que a estrutura da realidade pode ser muito mais heterogênea e caótica do que nossos modelos matemáticos elegantes gostariam de admitir. A simetria que tanto prezamos na física pode ser apenas uma ilusão local, uma calmaria temporária em um oceano de desordem quântica. A existência dessa anomalia nos força a olhar para as bordas do nosso mapa cósmico e admitir que os dragões ainda estão lá. Talvez não sejam bestas com escamas e fogo, mas sim cicatrizes de colisões entre universos, marcas de nascença de um multiverso, onde bolhas de realidade se roçam como icebergs em um mar escuro. Se a teoria da colisão de Branas estiver correta, o que vemos em Eridanos não é apenas um vazio, mas uma janela suja e embaçada, através da qual vislumbramos, por um breve momento, a pele de outro universo pressionando contra o nosso. Essa perspectiva transforma o vazio de um simples espaço oco em um artefato arqueológico da criação. Ele se torna um hieróglifo gravado na pele do céu, contando uma história de violência e caos que antecede a formação das primeiras estrelas. A frieza que detectamos ali não é apenas a falta de calor, é o toque fantasmagórico de algo que está além do nosso espaço-tempo, uma brisa gelada soprando de fora da casa, que chamamos de realidade. E aqui reside a ironia final da nossa busca pelo conhecimento. Quanto mais aprendemos, mais o universo se revela estranho e incognoscível. Descobrimos que a matéria bariônica, os átomos que compõem nossos corpos, a Terra e todas as estrelas que vemos, é apenas a espuma flutuando sobre um oceano escuro de energia e matéria desconhecidas. E agora, descobrimos que mesmo essa espuma pode ser varrida, deixando para trás vastas extensões de nada absoluto que desafiam nossa lógica. O vazio de Eridanos atua como um espelho negro. Quando olhamos para ele, não vemos galáxias distantes, vemos os limites da nossa própria compreensão. Ele nos mostra que nossas certezas sobre a origem e o destino do cosmos são construídas sobre fundações que podem não ser universais.
Talvez o universo não seja uma máquina perfeita, de relojoaria, mas uma besta orgânica, cheia de cicatrizes, assimetrias e vazios inexplicáveis. Estamos parados na beira deste precipício cósmico, pequenos primatas em um planeta rochoso, orbitando uma estrela comum, olhando para uma escuridão que se estende por bilhões de anos-luz. O silêncio que emana de Eridanos é ensurdecedor. Não é o silêncio da paz, mas o silêncio da indiferença. O universo não foi feito para nós. Ele não se importa com nossos mapas, nossas teorias ou nossa necessidade de ordem. Ele contém abismos, capazes de engolir nossa galáxia inteira sem deixar vestígios, e continua sua expansão implacável em direção ao frio eterno. No entanto, é justamente nessa confrontação com o abismo que encontramos nossa grandeza. Não somos grandes porque ocupamos o centro do palco, ou porque somos feitos de uma matéria especial. Somos grandes porque, diante de um buraco no tecido da realidade que desafia toda a razão, nós não desviamos o olhar. Nós apontamos nossos instrumentos para a escuridão, medimos sua temperatura, mapeamos seus contornos e ousamos perguntar: por quê? O vazio de Eridanos permanece lá, uma mancha fria no brilho residual do Big Bang, um lembrete constante de que o mistério é a condição fundamental da existência. Ele sugere que a história do universo não é um livro fechado, mas um manuscrito, cujas páginas mais importantes ainda estão em branco, ou talvez escritas com uma tinta que ainda não aprendemos a ver. À medida que a nossa tecnologia avança e nossos olhos artificiais penetram mais fundo na noite cósmica, é provável que encontremos mais monstros nas bordas dos mapas. Mais vazios, mais anomalias, mais violações das regras que pensávamos serem sagradas. E talvez, no final das contas, a maior descoberta não seja uma nova partícula ou uma nova força, mas a humilde aceitação de que vivemos em uma ilha de luz, cercada por um oceano de sombras impenetráveis. A ciência começou como uma tentativa de banir os dragões dos mapas, de iluminar os cantos escuros com a tocha da razão. Mas a luz da razão, ao iluminar o vazio de Eridanos, revelou algo mais vasto e mais estranho do que qualquer dragão mitológico. Revelou que o universo é vasto o suficiente para conter o impossível. E enquanto olhamos para essa cicatriz fria no céu, somos deixados com a pergunta que ecoará enquanto houver consciência para formulá-la: o que mais está escondido no escuro, esperando pacientemente que tenhamos a coragem de encontrá-lo?